To record now. Gravando. Vai, professor. Opa. Eu vou apresentar o professor brevemente. O professor é nosso mestre da USP. É culpa dele que nós estamos aqui pesquisando o Padre Guerra. Ele escreveu uma série de artigos sobre o Padre Guerra. Ele ensina língua e literatura chinesa no Departamento de Letras Orientais da FUVEST USP. Ele pesquisa também poesia chinesa, poesia moderna. E os nossos colegas chineses, eles imprimiram, a Tam Wanton imprimiu a sua tese, professor, para ler. Ela está lendo, é isso aí, obrigado, é o senhor. 1 hora, a gente pode estourar um pouquinho para a sua fala e para questões. Tá bom. Então, primeiramente, né, queria agradecer muito o convite, né, para esse evento, né, para mim é um grande prazer poder contribuir, né, sobre nas pesquisas sobre o Padre Guerra, né, e sempre um grande prazer rever os amigos, né, e conhecer novos amigos aqui neste evento, né. Então, primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, professora Vitória Harrison, né, e o Pedro, né, Pedro Cabral, né, nosso querido aluno, já se formou faz tempo, né? E a gente vê com muita alegria assim a evolução, né, dele como pesquisador, né? E também toda essa geração aí que eu tive o prazer de conhecer e ajudar um pouquinho no começo dessa carreira, né? Também tem muitos agradecimentos aqui, né? E eu vou, então, concentrar todos os meus agradecimentos na figura do professor Jorge Batista Brucho, né? Que muito gentilmente, né, me enviou a obra que ele escreveu, né, na época que eu estava nem sabia por onde começar a tese, né? Ele me enviou o livro, né, sobre o padre Joaquim Guerra, que para mim é o trabalho definitivo assim na questão biográfica, né? Então aquilo realmente é uma obra de referência para todos nós, né? Então eu aqui publicamente agradeço, né, a extrema gentileza do professor Jorge Batista Brucho, né, em me enviar esse trabalho, né. Bom, também aqui agradeço também ao professor José Medeiros, né, que foi graças a ele que a minha tese foi publicada, né, pelo Instituto Internacional de Macau, né. Tem a participação de o nosso gato aqui no fundo. Então, também isso foi um momento muito especial, né, ter esse trabalho publicado em Macau, né? Então, isso para mim foi uma grande alegria. Bom, entrando então direto no tema de hoje, né? Eu escolhi esse tema, né? Quer dizer, quando o Pedro me convidou, né? Eu fiquei pensando, né? Puxa, o que eu poderia falar, né? Porque a obra é tão rica, né? Tem tantas coisas interessantes, né? E aí me ocorreu essa ideia, né? Da questão da amizade, né? Quer dizer, como se eu tivesse que resumir tudo, né, sobre o Padre Guerra, né, toda a sua trajetória, né, como missionário, como sinólogo depois, né, essa foi a palavra que eu achei que melhor definia, né, e que estabelece um nexo entre as duas atividades, né. Então, um pouco disso é que eu gostaria de apresentar hoje para vocês, né. Bom, então, eu queria, então, já feito esses agradecimentos iniciais, né, queria falar um pouquinho da minha ligação com o tema, né? Então, aqui do lado esquerdo, né, vocês podem ver um recorte de jornal, do jornal Estado de São Paulo, né, de 1984, né? Então, em 1984, foi a segunda vez que o Padre Guerra visitou o Brasil, né? E primeiro em 1964, né, na condição de missionário apenas, né? E em 84 ele veio para divulgar o seu trabalho, né? Porque havia a perspectiva, né, de reeditar as obras aqui no Brasil, né? Então depois da publicação, né, do livro dos Cantares, né?
Aquilo despertou muito interesse, né, numa editora local, né, e ele veio, então, seguindo essa pista, né? Então, foi nesse momento que o padre Joaquim Guerra, né, conheceu, né, fez contato com os meus professores, né? Professor Sum, Tiatim, professor Maris Proviero, né? De modo que as obras que nós temos do Padre Guerra, né, na biblioteca da Universidade aqui de São Paulo, foram doação dele, né? Então, basicamente, esse foi o nexo, a ligação que eu tive com esse tema, né? Quer dizer, quando chegou o momento de eu fazer o doutorado, né, meus professores sugeriram, né, por que não falar sobre o trabalho do padre Joaquim Guerra, né? E, então, graças a essa sugestão é que eu fui trabalhando esses temas, né? Também faço de início aqui uma advertência, né, de que esse tema aqui que eu apresento hoje não está perfeitamente acabado, né? O que nós chamamos work in progress, né? Então, mas eu queria de qualquer forma trazê-lo, né, mesmo que ainda não tivesse perfeitamente acabado, porque eu achava que era um tema interessante, né, e muito oportuno de ser colocado, né, esse tema da amizade, né? Bom, então, como eu falei de início, né, o nexo da amizade, né, quer dizer, é esse valor, né, fundamental que a gente vê tanto na trajetória do Padre Guerra como missionário e também como sinólogo, né? Então, a gente vê ao longo de toda a sua vida, né, esse desejo, né, de se fazer amigo da China, né, e o que ele fez de fato, né? E, no caso do seu trabalho como sinólogo, né, que é o que vai aparecer quase que inesperadamente, né, no fim da vida, né, quer dizer, através de um convite, né, da editora Verbo, né, para traduzir o livro das Odes, né, a gente vê essa amizade que se fez com Confúcio, né? A gente percebe, né, nas notas, né, da tradução, né, essa grande simpatia, né, e mesmo essa constante defesa de Confúcio, né? Então, quando o Padre Guerra está lá discutindo, né, com o James Ledge, né, ou discutindo com o neoconfucionismo, né, ele faz isso para defender o amigo, né, para defender a honra de Confúcio, né? Então, isso é um traço muito importante, né, que a gente precisa considerar quando interpreta o trabalho de tradução, né, o trabalho de sinologia do Padre Guerra, né? Então, é muito bonito ver essa, essas duas trajetórias, né? Do missionário, né? Que sempre foi um amigo leal da China, e do sinólogo, né? Que também escolheu Confúcio para ser, né, um grande amigo, né? Então, essa foi a minha ideia, né? Que eu tive, né? Para apresentar hoje, né? E vou mostrar talvez aqui alguns fragmentos assim, né, que eu espero no futuro conseguir concatenar melhor, né? Bom, interessante então, né, aqui a figura, né, do padre Matteo Ricci, né, quer dizer, o grande jesuíta, né, do período do século XVI, XVII, né, o missionário, né, de maior destaque, né, de toda a história desse período, né? E o padre Matteo Ricci, né, grande erudito, vai ser o grande modelo para o padre Joaquim Guerra, né? Então, a gente pode falar também dessa grande amizade, né, atemporal, né, também com o padre Matteo Ricci, né? Quer dizer, o padre Matteo Ricci é um grande modelo, né, para o padre Joaquim Guerra, né? E é interessante, então, que um dos trabalhos que
que o padre Matteo Ricci escreveu em chinês, né, vai ser um tratado sobre a amizade, né? Então, aqui a gente vê já de imediato, né, o profundo valor que a amizade tem tanto na cultura ocidental, né, pensando na cultura antiga, especialmente, né, como também na cultura chinesa, né, o valor da amizade. Então, eu destaco aqui, né, no prefácio, né, logo no prefácio desse tratado sobre a amizade, né, do padre Ricci, ele coloca isso, né? E a descrição que ele faz se aplica perfeitamente ao caso do padre Joaquim Guerra, né? Então eu vou ler aqui, né? O que está no prefácio. Shitaitsu, né? Um título honorífico, né? Que foi dado para o padre Ricci, né? Depois de uma viagem difícil de 80.000 li, veio para a China fazer amigos. Quanto mais profundo for o conhecimento da doutrina da amizade, tanto mais sente-se a necessidade de fazer amigos, e tanto mais tenazmente procura encontrá-los. Então, essa descrição é perfeita, assim, para o caso também do padre Joaquim Guerra, né? Quer dizer, missionário que veio de muito longe, né? E para fazer amigos, né? Tanto no seu trabalho missionário, né? E também depois no trabalho como sinólogo, né? Colocando-se então como um grande amigo de Confúcio. Bom, seguindo aqui, nós também vemos um outro exemplo, né, extraído da biografia, né, também desse importante trabalho, né, biográfico, né, do padre Henrique Rios, né, dos Santos, né. No final do livro, né, o padre Henrique, ele testemunha, né, esse encontro, né. Então, em 1986, né, ele, durante um jantar, né, o secretário Lei Rapp declarou o padre Joaquim Guerra como grande amigo do povo chinês, né. E depois aqui, o padre Guerra comentou com o padre Rios, né, com grande alegria, a reposição da verdade da sua vida, né. Então, essa declaração oficial, né, do padre Joaquim Guerra como grande amigo do povo chinês, foi muito importante para o padre Guerra, né? Ele colocou isso aqui como um grande reconhecimento da sua trajetória, né? Né, algo muito marcante, né? Então, reforça então essa tese, né, da importância da amizade, né, dele como missionário, né? Um amigo da China, um amigo do povo chinês, né? Esse valor é o valor fundamental, né? Então, essa obra do padre Henrique Rios, né, muito valiosa também, né, inclusive na parte iconográfica, né, com fotos, né, então um trabalho muito valioso também para quem estuda a obra do padre Guerra, né. Bom, e agora aqui, né, vamos ver um pouquinho dessa amizade com Confúcio, né. Então, como eu falei, de imediato, né, o padre Joaquim Guerra se coloca como um amigo de Confúcio, né. Vendo assim a obra como um todo, né, nós destacamos, né, podemos perceber duas grandes contribuições, né. A primeira contribuição para a sinologia está nessa recuperação do confucionismo primitivo. Então, seguindo a tradição dos primeiros jesuítas, né, que localizaram, né, Confúcio como um autor fundamental e, ao mesmo tempo, muito compatível, né, com a doutrina cristã, né. O padre Guerra aqui, ao retomar, então, essa linha, né, ele se afasta, né,
da interpretação usual do neoconfucionismo, né? O neoconfucionismo, que era algo heterodoxo, digamos assim, na sua origem, né, passa a ser a interpretação oficial durante séculos, né? Então, o Padre Guerra, digamos, desafia, né, essa interpretação oficial, né, buscando a interpretação anterior, né, tentando se desvencilhar, muitas vezes, da interpretação usual trazida do neoconfucionismo, né? Então, a grande crítica que ele vai fazer ao James Led é por causa do alinhamento do James Led com o neoconfucionismo, né? E também a crítica do Padre Guerra também vai ser também contra as tendências que surgiram, né, no período da República, né, especialmente no período da República, né, de um confucionismo agnóstico, de um confucionismo pragmático e assim por diante, né? Então, essas linhas de interpretação, o Padre Guerra vai considerar como uma desfiguração do confucionismo original, né? Então, esse uma grande contribuição que ele traz, né? A segunda contribuição, né, seria para o campo da teologia, né? Então, que ele esclarece nos prefácios, né, de algumas obras, né, especialmente o Shanshu, né? Então, essa releitura da alta antiguidade chinesa na perspectiva da revelação primitiva, né? Então, isso é um campo, né, muito vasto, né, muito interessante, né, que ele traz a discussão, né? Quer dizer, ele não vai fechar o assunto completamente, né, mas traz de volta esse assunto, né? E é um dos temas assim muito fortes atualmente, né, em algumas academias, né, esse tema, né? Eu vejo que aqui no próprio evento já houve bastante bastante debate sobre esse assunto, né? Mas eu não vou entrar aqui, deixo esse assunto para o Pedro, que é mais jovem, mais capacidade para isso, né? E a terceira, né, o terceiro grande destaque, né, que é o que eu queria falar mais hoje, né, é essa tradução que o Padre Guerra vai fazer do Analectus, né, 7:11, né, que ele próprio vai destacar como a sua grande descoberta, né? E essa descoberta, né, está dentro dessa linha, né, de, de, de defender o amigo, né? Quer dizer, então esse trecho, né, que nós vamos ver, tinha uma tradução, tem, né, uma tradução e uma interpretação que o Padre Guerra de imediato viu que era incompatível com a personalidade de Confúcio, né? Era algo muito forçado, digamos assim, né? E de modo que ele propôs uma tradução muito diferente, né? Muito diferente, mas muito mais próxima de Confúcio, né? Esse que é o ponto, né? Então, digamos, não é fácil desafiar né, séculos de tradição interpretativa, né, do texto de Confúcio, né, de uma maneira tão distinta, né? Quer dizer, o que ele propõe aqui é muito diferente. Não é uma pequena variação do texto, é uma completa reorientação do texto, né? Mas é uma reorientação que esclarece mais o texto, né? É uma reorientação que está mais próxima, né, daquilo que nós imaginamos que seja o pensamento de Confúcio, né? Então, o texto é bem conhecido, né? Mas vamos revê-lo aqui, né? Então, aqui nós temos nas duas, trouxe apenas duas, né? A versão do padre
do padre não, do pastor, né, James Lett, né, e ao lado a tradução do padre Joaquim Guerra, né. Todas as traduções que eu tive contato, né, em português ou inglês, ou enfim, todas seguem essa linha que está do James Lett, que é a linha tradicional, a linha, né, digamos, oficial, né? E a do Padre Guerra é realmente única, né? Completamente diferente de toda essa tendência, né? Então, isso é, primeiro, né, muita para um sinólogo fazer isso, né, precisa muita coragem, né? Mas ele tinha o fundamento, né? Então, vou ler aqui, né? Então, a primeira tradução do James Lett, né? The Master said, "If the search for riches is sure to be successful, thought I should become a groom with a whip in hand to get them. I will do so. As the search may not be successful, I will follow after that which I love." Então, esse é um ponto que mesmo quem não tenha outra posição, né? Mas é um ponto muito incômodo nessa essa tradução, né? Quer dizer, o Confúcio, né? Que colocou a sabedoria, né? E a virtude e a vida moral acima de tudo, né? De repente cogita trocar tudo isso pela riqueza material, né? É inconcebível, né? Quer dizer, então é preciso fazer um grande esforço de interpretação aqui para tentar aceitar essa tradução, né? Então é um daqueles pontos cegos assim da tradução, né? E muito complicado, né? Quer dizer, Confúcio abandonar todos esses valores fundamentais que ele tem e considerar trocar tudo isso pela riqueza material, né? E o Padre Guerra vai comentar, mas mesmo que fosse isso, né? Ele ser cocheiro, né? Com chicote não é jeito de ficar rico, né? Então, realmente tem algo aqui que não se encaixa de jeito nenhum, né? E a conclusão do texto também fica muito fraca, né? E, bom, já que não dá para fazer isso, né? Então eu vou seguir aquilo que eu gosto, né? Eu faço o que eu gosto, né? É muito trivial demais, né? Quer dizer, como se tudo isso fosse uma segunda opção, né? Já que ele não conseguiu o primeiro, né? Então, realmente atordoa, né? A gente imaginar Confúcio pensando dessa forma, né? Mas aí, então, o Padre Guerra então, teve essa grande intuição, né? E sempre trabalhando com a palavra, né? Com a etimologia, né? Então, o grande segredo, né, do trabalho dele, primeiro foi o dicionário, né? Quer dizer, ao qual ele recorre frequentemente, né? Então, quando algo não se encaixava direito, né, ele procurava no dicionário, às vezes, um outro significado para o caractere, né? Às vezes, um significado menos usual, mas que se encaixava melhor, no sentido da frase, né? Então, foi o que aconteceu aqui, né? Então, esse fu, né, que tem o sentido usual de riqueza material, né, no dicionário, ele também vai registrar um sentido de riqueza intelectual, riqueza sapiencial, né? Então, isso fez mais sentido, né, para o Padre Guerra, né, que Confúcio não estava buscando a riqueza material, cogitando buscar a riqueza material. Ele estava, assim, muito desejando encontrar a riqueza sapiencial, né, na figura de um mestre, né, que é esse Shur, né, esse cavalheiro, esse erudito, né? Então, isso fez muito sentido, né, na tradução, né? Quer dizer, Confúcio, que buscava ardentemente
a sabedoria no passado, né, se angustiava de não existirem mais esses grandes mestres, né? Na sua época já não existiam mais, né? Então, o desejo dele de que se fosse possível ainda encontrar um desses grandes mestres, né? Mesmo que ele fosse extremamente rigoroso, né? Com um chicote na mão, mesmo assim ele o buscaria, né? Então, essa tradução, essa descoberta, né, do Padre Guerra é perfeita, se encaixa perfeitamente no pensamento de Confúcio, né? E essa passagem vai iluminar outras passagens, né? Então, realmente é essa tradução que o Padre Guerra vai, em vários momentos, né, vai se referir, né? Então, é realmente algo extraordinário, né? Quer dizer, depois de séculos e séculos de tradição, né, neoconfuciana, né, vem esse missionário português aqui, vira a mesa completamente, né? Mas ele o faz por amizade, né? Não faz para desbancar ninguém. Ele faz porque aquela interpretação anterior, né, era desfavorável a Confúcio, né? Mostrava um Confúcio incompatível, né? A gente vai ver aqui nos comentários, né? Bom, então, a tradução do Padre Guerra, né? Disse o mestre: se houvesse um homem instruído, quer dizer, um desses grandes mestres do passado, né, que eu pudesse buscar ainda, né, mesmo que ele fosse dos de chicote na mão, ou seja, alguém extremamente rigoroso, né, eu aguentá-lo-ia. Não havendo a quem buscar, ficarei com os de costume, né? Então, não podendo ter essa transmissão viva, né, de um mestre para um discípulo, né, então ele vai ficar com os de costume. Eu entendo aqui que ele está se referindo aos clássicos, né, aos clássicos chineses, que é o único mestre que ele tem, né? Então, também achei pouco, né? Ficaria com os de costume, né? Eu achei que foi um pouquinho coloquial demais aqui o padre Guerra, né? Ele valoriza muito essa parte coloquial, né? Mas com os de costume, né, eu acho pouco, né? Ficarei com aquilo que é bom, né, que é sabidamente bom, reconhecidamente bom, né? Que são os clássicos, né? Então, isso é muito interessante. Agora eu vou colocar, então, aqui também a questão do chicote, né? Eu também estava pensando esses dias. O problema não é o chicote, né? As chicotadas ali de repreensão, né? Eu acho que isso é uma imagem, né, que Confúcio usa para indicar a sua miséria moral, né? Quer dizer, ele se considerava uma pessoa, não era o sábio e tudo, né? Ele se via numa época muito decadente, né? E ele próprio reclamava das suas faltas, né? Então, esse chicote me parece essa imagem, né, de que mesmo então, eu, Confúcio, se fosse possível encontrar esse mestre, mesmo que eu tivesse que expor as minhas misérias, as minhas mazelas, né, publicamente eu faria isso, né? Acho que esse é o sentido do chicote aqui, né? Bom, seguindo aqui, então, aqui eu trago, então, o que está nas notas, né, da tradução do Padre Guerra, né? Então, as notas são muito interessantes, assim, né? Porque elas são de uma vivacidade incrível, né? O Padre Guerra é muito espontâneo quando ele escreve as notas, né? E perde a paciência várias vezes, né? Quando vê uma tradução muito desfigurada, né? Então ele é muito espontâneo, né? Muito sincero, né?
muito direto, né? E aqui aparece a questão da amizade, né? Que eu destaquei em vermelho aqui, né? Então, a nota dessa tradução que ele fez, né, do Analectos 7:11, começa dessa forma: para livrar a mestre Confúcio de arriscadas ambições de riqueza, né? Então, aqui ele está... A primeira motivação dele é reparar a imagem do amigo, né? Essa tradução usual dele cogitando a questão da riqueza, né, desfigura o Confúcio, né? Rebaixa o Confúcio, né? Então, para reparar isso, em primeiro lugar, é que eu busco essa outra tradução, né? Então, aqui ele está nessa atitude do amigo, né? Na atitude de ajudar o amigo, né? Então, isso é um vetor muito importante, né, que a gente precisa considerar, né? Bom, então aqui ele descreve, então, como ele foi lá no dicionário e viu, né, para o caractere fu, né, essa possibilidade, né, de riqueza intelectual, de riqueza sapiencial, né? Então, alguém instruído, alguém mestre, né? E isso é importante porque, ao fazer isso, né, o outro caractere, o shi, fica com o seu sentido pleno, né? Com o seu sentido pleno de erudito, cavalheiro, né? Enquanto que na outra tradução, esse shi é muito rebaixado, né? Fica como um mero oficial, ali, intendente, um funcionário, né? Então, e no final aqui o Padre Guerra também se admira com o resultado, né? Então, ele, no final aqui, não há dúvida que este significado foi uma pista aberta em uma direção muito diferente. E foi uma chave que abriu logo o texto todo, né? E eu diria, abre outros textos, né? Abre outros textos que também têm uma tradução, né, muito... que não se entende direito, né? Bom, seguindo aqui, ele vai retomar a sua tradução, né? Destacando, então, esses caracteres, né? E, no final, ele retoma a questão da amizade, né? Então, depois de justificar a sua tradução, ele retoma aqui e fala, e conclui, né? Isto faz bom sentido e é honroso para Confúcio, né? Então, as duas coisas são importantes para ele, né? Uma tradução que seja mais adequada à personalidade, né? Ao modo de ser e de pensar de Confúcio, né? Então, isso é um dado fundamental, mas também a questão da amizade, né? É honroso para Confúcio, é honroso para o meu amigo, né? Tiro ele desse mal entendido, né? Então, nesse trecho, né, tão importante, né, essa descoberta tão importante, né, que o padre Joaquim Guerra fez, aparece muito forte, né, o valor da amizade, né? Então, né, opa, ele não volta aqui, peraí. Anterior, né? Então, muito bonita também essa conclusão, né? Quer dizer, é tão diferente o que ele propôs, né, que ele também, às vezes, não descarta, né, que possa ter havido algum erro, mas... Então, ele coloca, na hipótese de eu ter feito uma boa descoberta, né, direi que vale a pena meter-se ao mar para descobrir ilhas destas, né? Então, também é uma imagem muito, muito bonita, muito poética, assim, né, do trabalho dos sinólogos, né, de todos os tempos, né? Quer dizer, enfrentar o mar aberto, assim, não é fácil, né?
A gente fica costeando a mar, o litoral ali, mas entrar no alto mar, né, como ele fez, puxa vida, né? Seguindo aqui, né, é interessante também que ele também se faz amigo do LED, né? Quer dizer, ele que tem milhares de discussões com James LED, né? Debatem assim arduamente, né? Ele depois vê como um amigo, né? Então, num dos comentários, né, que está lá no Escrituras Selectas, né? O Padre Guerra, sempre muito espontâneo, né? Muito sincero, ele escreve, né? Depois de brigar muito com James LED, né? Ele escreve: mas James LED é para mim um velho companheiro de árduas viagens, né? Quer dizer, ele reconhece o trabalho, né, de sinologia do James LED muito duro, é muito difícil, né? Não é uma coisa trivial, né? Já lhe vou aguentando os seus fits of temper, né? E aqui, para mim, não é só o James LED que tem fits of temper, né? O Padre Guerra tem muitos fits of temper. Mas ele conclui, né? E é sempre com saudade que dele me despeço. Então, muito bonito esse reconhecimento, né, do Padre Guerra, né? Do trabalho do James LED, mesmo que ele discorde em muitos pontos, tudo, né? Mas ele vê também nele um amigo, né? Porque faz parte dessa comunidade, né? Dessa comunidade de missionários e também de sinólogos, né? Que enfrentam sempre todo tipo de dificuldade, especialmente na época, né? Que viveram, né? Bom, então com isso eu encerro aqui deixando uma pergunta, né? Uma pergunta para finalizar, né? E por que traduzir se não para fazer novos amigos? Eu quis trazer então essa reflexão, né? Por dois motivos, né? Primeiro, porque nós que estamos, né, ligados à universidade, né, à pesquisa acadêmica, tudo, né? A gente vive uma coisa muito frenética, né? Quer dizer, uma pressão muito violenta, né, das instituições e tudo, né, para ter uma produção assim extraordinária, né? E às vezes a gente está naquela correria, né, de produção, de pesquisa, tudo, e a gente muitas vezes perde o rumo, né? Não sabe mais por que está fazendo aquilo, né? Então, eu vejo, às vezes, trabalhos muito bons, assim, de análise, de tradução e tudo, mas você vê que o pesquisador perdeu um pouco o rumo ali, ele já não sabe mais por que está fazendo aquilo, né? Então, a gente precisa sempre, né, para manter um pouco de equilíbrio, né, voltar ao ponto de partida, né? A gente tem que saber por que a gente está fazendo aquilo, né? Então, isso que também é muito admirável no trabalho do Padre Guerra, ele tem muito claro o tempo todo por que ele está fazendo aquilo, né? O valor fundamental da amizade, né? Pela China e pelo trabalho do Padre Guerra, né? E, por outro lado, né? Também acho oportuno trazer o tema, porque nós estamos também numa época assim de grande complicação, né? Então, não só na comunidade acadêmica, né, que sofre, né, com essa pressão por produção, né, também a comunidade das nações, né, vive um momento de grande tensão, né? E em tudo isso é preciso trazer de volta o valor da amizade, né? Quer dizer, essas comunidades, seja uma comunidade, né, acadêmica de sinólogos, seja uma grande comunidade de nações, precisa ter como valor fundamental a amizade, né? Porque só assim é que a comunidade se fortalece, só assim que um amigo
pode ajudar o outro, né? Seja um sinólogo, né? Seja uma nação inteira, né? Então, por isso, senti muita vontade de trazer o tema, né? Mesmo que não estivesse ainda perfeitamente acabado, né? Mas eu acho que é oportuno, né? Então, eu encerro aqui, né, agradecendo de novo, né, o convite, né, e a participação de todos que vieram hoje aqui, né, e fico à disposição agora para a gente conversar um pouco também. Obrigado, professor. Aliás, obrigado por nos socorrer nesse momento. Tivemos um pequeno contratempo. Eu gostaria de começar fazendo um breve comentário e, se alguém quiser comentar, fazer perguntas, levanta a mãozinha na coisa, ou pode escrever uma questão também. Fica a seu critério. Eu queria fazer o seguinte comentário. Eu apresentei traduções do Padre Guerra na Universidade de Macau e os meus colegas não gostaram muito, mas eu queria dizer, eles ficaram doidinhos com o chicote. Eles acharam o máximo. Eles concordaram, sobretudo com o fato de, acho que o Padre Guerra diria, a coisa de buscar dinheiro mesmo debaixo de chicote não condiz com a. Eu acho que o Padre Guerra usa a expressão psicologia do Padre Guerra, alguma coisa assim. E eles todos concordaram, acharam o máximo, e é isso aí. Esse é o meu comentário. Alguém tem. O senhor gostaria de responder ao meu comentário? É, onde é que ficam essas perguntas aqui? Eu não estou vendo. Achei. Não, eu pedi que fizessem a pergunta ao vivo, se possível. Professor José tem uma. Vai lá, professor. Boa noite, é um prazer. Esse seminário é um dos seminários mais especiais que eu participei nessa minha trajetória acadêmica, que já passou dos 30 anos, né? Então, parabéns. Professor Antônio, você vê alguma relação com aquele início dos Analectos do Confúcio, o tema da amizade que você está expondo, né? Se um amigo vem de longe para nos visitar, não é isso uma felicidade? Será que o Padre Guerra não se sentiu esse amigo vindo de longe, o mais longe que poderia Confúcio imaginar, né? Porque ele era um shir também, ele era mesmo que tem o argumento de que a amizade ali era entre os pares, né? Mas o tema da amizade está colocado na sentença inicial dos Analectos, né? Obrigado. Não, sim, com certeza absoluta, né? Essa frase, esse início, né, dos Analectos é realmente fascinante, né? Então, a amizade está colocada logo na segunda frase, né? E Confúcio, né, se mostra desejoso de encontrar esse amigo distante, né? Então, que não é um amigo qualquer, né? Isso que é um amigo moral, né? É aquele amigo virtuoso, né? É aquele amigo com o qual a gente aprende, né? Então, né, como eu aprendi muito, né, quando visitei a China, né, e o professor José Medeiros me levou para lá e para cá, né? Também tivemos essa relação de amizade e mútuo troca de experiência, né? Eu acho que é isso mesmo, né, que Confúcio está falando ali. Então é extraordinário, né? Na primeira frase, quer dizer, a segunda do livro já está esse valor da amizade colocado, né? Quase como um convite, né? Um convite, o leitor é tratado como amigo, né? E o Padre Guerra é esse amigo que veio de longe, né? Com certeza, como o Padre Ricci, né? Longe no espaço, longe no tempo, né?
mas numa afinidade perfeita, né? Na parte intelectual, na parte moral, né? Então, realmente, o trecho é muito bem colocado. Obrigado, professor, e parabéns pela coragem. É uma coragem, assim como o Padre Guerra teve coragem de penetrar assim, em algumas partes enigmáticas da obra de Confúcio. O senhor teve coragem de, como um acadêmico que é, de trazer essa grande questão, né? Estamos produzindo para uma máquina? Estamos a atender a essa máquina? Não pensamos no que estamos fazendo, né? Estamos aqui para quê? Mesmo no sentido da produção intelectual, que não está no sentido do não produzir, né? Mas no sentido de ter que publicar papers e o tempo para o pensamento profundo, né? Esse pensamento que faz a humanidade nas suas diversas partes avançar, né? Eu acho que foi a questão que você coloca e altamente pertinente. Estou muito feliz de estar aprendendo aqui com o professor. Muitíssimo obrigado e parabéns. A gente está nesse momento, né, de extrema produção, né, e tudo, né, é complicado, né, não tem uma solução fácil para isso, né, mas eu acho que o primeiro ponto é a gente ter o norte, né, quer dizer, saber por que estamos fazendo essa pesquisa ou aquela pesquisa, né, que tem que ser algo que faça sentido, né, para nós e para o crescimento, digamos, da ampliação do conhecimento, né? O sentido da amizade, né? Também se aplica na escolha do tema, né? Porque senão a gente vira máquina mesmo, né? Máquina de comentar, máquina de traduzir, máquina disso, máquina daquilo outro. Não adianta, né? A gente deixa passar, pode deixar passar coisas muito preciosas, né? Como foi essa interpretação do Padre Guerra, né? Eu não... Desculpa, professor José tem uma réplica? Não, está ótimo, está bem. Obrigado. Eu não resisto, professor. Eu quero fazer um outro comentário. Eu apresentei... foi numa outra oportunidade, não a que eu acabei de dizer, mas numa outra oportunidade eu apresentei traduções do Chitim, do Cantares, do Padre Guerra para o departamento. Eu traduzi para o inglês e apresentei para o departamento. E uma coisa que uma moça disse, eu achei incrível, eu apresentei as polêmicas, né, em relação ao que dizem cristianização do texto, e aí a moça disse assim, olha, eu queria um comentário do senhor a respeito dessa fala. Ela disse, eu não me importo com essa polêmica, eu não quero saber. Eu acho o Padre Guerra fascinante. Eu acho fascinante. Por que vocês não prestam atenção à tradução? Esquece polêmicas e presta atenção no resultado, porque ela acha fascinante. Eu acho até que ela tem, talvez, uma postura meio muito relativista em relação à tradução. Talvez ela tenha uma postura de tanto faz, você não vai traduzir perfeitamente de qualquer jeito. Mas, em todo caso, ela fez esse comentário, preste atenção ao resultado e menos à teologia, sei lá. Eu queria um comentário do senhor. Bom, o resultado é importante, né? E o resultado pode trazer muitas questões, né? Então, quando o texto traz questões, isso é legal, né? Eu diria só isso, né? Ah, ah, sem dúvida, o resultado é importante, né? Ah, agora, como eu falei, né? Tem uma contribuição para a sinologia e tem uma contribuição para a teologia, né?
é muita coisa, né? Lidar com essas duas vertentes, né? Então, por uma questão de economia, de tempo, sei lá, né? Às vezes a pessoa precisa se concentrar num aspecto, né? Porque as duas coisas realmente é muito grande. Obrigado, professor. O Pedro Sobral levantou a mão. Não sei se ainda tem tempo para mais um Tudo comentáriozinho. bem. Vamos estourar um pouquinho, não tem problema. Ok. Sim, eu agora estes últimos comentários, tanto do professor António como do Pedro, também me deixaram a pensar um pouco, porque eu no princípio estava pensando que realmente tudo bem que muitas vezes nos esquecemos do que estamos a fazer e de porquê que o estamos a fazer, e eu comecei a pensar, mas será que o Padre Guerra não estaria a cair um bocadinho para o outro lado? Ele sabia muito bem o que estava a fazer e depois desviou-se um pouco do seu caminho, mas depois também cheguei à conclusão que isso talvez não importe muito, não é? Porque esta interpenetração da hermenêutica, não é? Não interessa tanto se a tradução está correta ou não, mas de que forma é que esta leitura, esta interpretação, esta hermenêutica cristã consegue interpenetrar o clássico chinês e realmente dar aso a novos significados, que foi basicamente, considero eu, que o Padre Guerra fez, e creio que isso também vale a pena ser estudado, em vez de dizer, está bem traduzido, está mal traduzido, e creio que sim, isso realmente é fascinante. Não sei se quer comentar. Bom, agradeço, né, o comentário, né? O que me surpreende, né, nesse trecho, né, que trouxemos, né, que é tão surpreendente, né, é que a questão da visão cristã não entra, né? É pura sinologia mesmo, né? Então, claro que há sempre essa preocupação, né? Mas ele é um missionário. O LED também era, né? E também tem os missionários que não são de nenhuma confissão religiosa, né? Então, claro, tudo interfere, né? De um jeito ou de outro, mas eu acho que o Padre Guerra é muito honesto, assim, porque quando ele, vou usar uma expressão brasileira, quando ele puxa a sardinha para a brasa, ele acentua isso, né? Ele não faz isso às escondidas, né? Então, eu gosto, né, também do trabalho dele, porque é um trabalho que foi feito fora da academia, né? Então, tem a fraqueza de, às vezes, não ter os métodos, a metodologia, e tal, mas também tem a virtude, né, de não ter aquela intoxicação, às vezes, né? Porque nós podemos, com muita metodologia e não sei o quê, criar uma coisa estéril, né? Que acontece muito, por causa dessa pressão por produção, né? Então basicamente, acho que é isso que eu posso dizer, e obrigado, prazer em conhecer. Obrigado. Obrigado, professor, pela excelente apresentação. Acho que agora nós temos que passar para o próximo palestrante. A gente já é 9:02.